que posso fazer? É uma pergunta bem pertinente para aquilo que nós estamos vendo na carta aos Colossenses de Paulo. Semana passada nós terminamos com aquele chamamento de Paulo, né? Tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por ações, fazei-o ou fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Fazer, né? Que coisa tremenda é poder fazer. Esse privilégio é nosso, né? Temos mãos, temos bocas para fazermos coisas eternas. E nós terminamos falando isso semana passada. Como Deus é eterno, nós temos que fazer igualmente coisas que são eternas, porque Ele trabalha para coisas que são eternas. E nesse contexto, nós vamos entrar na última sessão, na última parte do capítulo 3 de Colossenses. A parte talvez sensível para alguns, porque tem esse assunto das mulheres, das crianças e tal. Mas, na verdade, nós vamos ver que é extremamente importante essa aplicação e esse ensino direto de Paulo para os colossenses e para nós hoje. Na verdade, nós muitas vezes interpretamos esse texto com muitos preconceitos e de uma forma que não é aquela que nós estamos ensinando em Colossenses. Uma forma, talvez, de cartilha legalista. Nós vamos ver hoje que, na verdade, a preocupação de Paulo ao encerrar esse capítulo era realmente a questão do fazer tudo sempre em referência ao Senhor, sempre em referência a Jesus. Nunca pensando em outras coisas ou qualquer outra coisa que não fosse o Senhor. Isso aqui é a constante dessa passagem. A preocupação de quem verdadeiramente é servo de Jesus. Fazer tudo por Ele, para Ele, preocupado com Ele, ligado nele. Interessante que esse é um assunto que a gente não aborda muito. Mas como que isso nos assola na igreja? Vamos para o texto, né? E vamos ver desde o início já essa questão. Ele vai trazer-nos aqui, da mesma forma que ele trouxe nos dois últimos sermões, alguns grupos, né, ou listas, como foi nas 2 semanas passadas, que tem a ver com o relacionamento ou horizontal ou vertical, como a gente tem falado aqui, ou para com Deus ou para com os homens, e no último momento a integração disso tudo, no ministério real, né, Deus e os outros, como a gente deve se atuar. E essa porção final de Colossenses, ela vai, da mesma forma, trabalhar com aquilo que é primeiro, né, dos relacionamentos imediatos, ali, a família. Depois ele vai trabalhar com a questão do relacionamento do servo com o seu senhor, carnal e senhor eterno. E depois, então, falar de como deve ser essa integração, né, de um comportamento aí 3D do crente na realidade que o cerca. Vamos, então, para a primeira... Vamos ler, na verdade, tudo, depois nós vamos dividir o texto em 3 partes, como sempre fazemos. Colossenses capítulo 3, versículo 18, diz assim: mulheres, e aqui o bicho pega, né? Cada uma de vós seja submissa, essa palavra chega a doer nos corações, ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, cada um de vós ame sua mulher e não a trate com aspereza ou irritação. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. É um pouquinho mais do que isso aqui, né? Mas vamos lá, a gente vai ver esse texto com calma. Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados. E tem até uma palavra no original para isso que a gente vai ver. Como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quando fizerdes, de novo aqui, ó, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. É uma tradução que a gente sempre usa, mas por certo não é a melhor, né, para esse texto aqui, porque há algumas passagens que a gente vai ver com calma aqui, o sentido precisa ser buscado realmente na língua original. Vamos começar então para o primeiro grupo, a família. Mulheres, maridos, filhos e pais. E de cara aqui eu já quero bater numa questão chave. Guardem isso aqui.
no Novo Testamento não existe cartilha. Jesus não veio a esse mundo, não sofreu na cruz, não morreu e subiu aos céus para que a gente procurasse no Novo Testamento um conjunto de regras para serem implementadas. Então preste atenção, se você ouve algum pastor, algum teólogo, algum professor que seja pegando esse texto e querendo examinar isso como um artigo de uma lei, de uma constituição, sei lá, e dizer isso aqui é o que a Bíblia diz, é o que tem que ser, pode descartar esse pastor, esse professor, esse teólogo, seja o que for, porque não existe isso no Novo Testamento. Acredita em mim. O que Paulo está fazendo aqui, presta bem atenção, ele está apelando às mulheres, que, diga-se de passagem, eram assim com ele, porque Paulo, ele era um líder de igreja e as mulheres eram grande parte do seu ministério e sempre foram a parte mais sensível, né, ou o sexo mais sensível às coisas espirituais. Paulo, ele está apelando às mulheres, que são assim com ele, para que elas tenham um comportamento superior. Demonstrem que são, na verdade, capazes de fazer aquilo que todos devem fazer. E é interessante que em Efésios, a carta gêmea diz, a submissão era para todos os crentes e as mulheres deveriam ser de igual modo submissas ao marido, como a submissão deveria reinar na igreja. E então Paulo espera, ele apela às mulheres como um grupo que é mais capaz de executar isso que ele está pedindo, e ele apela a elas para que elas se submetam como ao Senhor aqui é traduzido. Deixa eu explicar essa expressão no original. Há um termo aqui que é pouquíssimo usado, na verdade, em 3 passagens somente no Novo Testamento, essa palavra aparece. E a ideia é de algo que tem o convém ao Senhor aqui, é algo que chegou ao seu destino ou foi concretizado, como alguém que chega mesmo, né, e consuma aquilo que está para ser consumado. É um pouquinho difícil a semântica, mas se a gente cava um pouquinho e vai vendo o texto, não é muito difícil de entender o que Paulo está dizendo. Na verdade, o que ele está querendo exemplificar para as mulheres é: mulheres, nesse negócio de relacionamento familiar, alguém tem que baixar a bola, porque é difícil. Recapitulando aqui a questão do primeiro ponto das mulheres, né? Então as mulheres eram, na verdade, associadas a Paulo. Paulo ele tinha a condição e o entendimento que as mulheres poderiam ter essa função tão importante dentro da família. E a expressão, então, de serem submissas ao próprio marido, como encaixava com o Senhor, como era do Senhor. E obviamente que Jesus é o exemplo da própria submissão, porque ele se submeteu por amor a nós, por amor à igreja. E aí vem a questão dos maridos, né, que devem amar, e aqui a gente já conhece de Efésios bem essa expressão, né, a mulher. E em Efésios ele fala como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela e apresentou-a sem mácula, né? E aqui ele acrescenta: não a trate com aspereza. Na verdade, a expressão tem mais a ver, não se irrite com ela, né? É para ter paciência, para ter uma certa longanimidade no comportamento feminino. A mulher não tem a mesma natureza ou a mesma forma de se comportar como o homem, por isso ele deve amar em todas as circunstâncias e ter realmente a condição de entender algumas variantes da natureza feminina, né? E não necessariamente se irritar com tudo, porque ela não é exatamente igual, não pensa igual, né? Não se comporta igual, não decide igual. E o amar, na verdade, implica em cuidar de uma maneira que faça da mulher algo mais valioso ainda, como em Efésios ele fala: apresenta a mulher sem mácula. Eu costumo dizer que o lugar mais elevado dentro da casa é o da mulher, mas só o homem que pode colocá-la lá em cima. Então, por isso o homem trabalha para colocar a mulher como uma mulher exaltada, como a obra da criação que é ultra especial, fora da ordem, né? Como o homem era a criação objetiva, Deus fez tudo para colocar o homem ali no jardim, governar com força, com autoridade. A mulher veio num aspecto especial, baseado na estética, na beleza, numa forma muito mais
não tão objetiva como a do homem, mas de uma forma que impressionaria, não é, toda a criação pela sua beleza. E os filhos aqui, né, também ainda nesse grupo, filhos e pais, são pedidos para que obedeçam em tudo. E a expressão obedeçam, ela tem a ideia de ouvir aquilo que vem de cima, né? A autoridade do pai sobre o filho. E o que é interessante, na verdade, não é? A gente sabe disso, os filhos têm que obedecer aos pais e tal, mas a justificativa dele é muito curiosa, porque ele fala assim, porque isso é agradável ao Senhor. E se a gente pensar na palavra filhos, aqui na verdade tem até o sentido de crianças, né? Mas podem ser filhos mais velhos. Pedir a elas que obedeçam em tudo porque é agradável ao Senhor é uma coisa bem profunda, né? Porque normalmente a gente impõe aos filhos a autoridade sem fazê-los perceber que eles, na verdade, devem fazer isso por uma obediência, por ser bom para Deus, para o Senhor. E as mulheres, né, já tinham sido chamadas desse aspecto, e agora os filhos também, e nós vamos ver isso em todos os pontos aqui, que, na verdade, o que Paulo estava pedindo, tanto para homens, mulheres e filhos e pais, e depois servos e a toda a igreja, é que eles vivessem daquela forma elevada com a qual ele começou o capítulo. Buscai as coisas lá do alto, pensai as coisas lá do alto. Então, dentro do seio familiar, Paulo esperava que houvesse essa elevação, esse entendimento de que o comportamento doméstico era algo que deveria manifestar esse estado eternalizado desses crentes, dessa família. A família era o contexto imediato dessa atuação na horizontal, com o próximo, com aqueles que você se relaciona mais do que com os outros. As pessoas que verdadeiramente conhecem. As mulheres entendendo esse aspecto da submissão do Senhor, as crianças sendo obedientes porque elas querem agradar ao Senhor. Olha que coisa interessante. E todos então vivendo essa elevação, essa eternalização dentro de casa. Que desafio tremendo, né? Às vezes a gente quer ser crente em tantos lugares, né? A gente quer ensinar, a gente quer colocar certos pensamentos teológicos para que os outros saibam, né? E escrever aqui ou colar, seja na mídia social, seja escrever um trabalho, escrever alguma coisa, gravar um vídeo, sei lá. Mas a gente não percebe que é dentro de casa que a gente ganha ou perde essa luta. Esse é o contexto mais imediato, mais horizontal. Olha como é que no caso de Adão e Eva, que a gente estava falando aqui, né, eles tiveram uma tragédia doméstica. Caim matando o seu irmão. O primeiro filho, primeiro homem a ser nascido de mulher, é também o primeiro homicida, né? E é um fraticida, né? Que chama, né? Matou um irmão ali, matou o seu próprio irmão. Coisa terrível. Tamanho é o potencial destrutivo que pode haver dentro da própria casa. Aliás, se a gente parar para pensar, pela carne, que tanto pode ser a liberalidade quanto o legalismo que a gente tem lutado contra, né? Colocando aqui que quem não viu esse vídeo, quem não está sabendo o que estou falando aqui, vai nos sermões, nas mensagens anteriores, porque não se combate carne com a carne, a gente tem falado aqui, né? E legalismo e libertinagem são farinha do mesmo saco. E se a gente vai para esse texto com essa necessidade de cartilha, né? A gente vai perceber que não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que mais tem dentro de casa são relacionamentos abusivos. Pais abusivos, filhos abusivos, mulheres abusivas, maridos abusivos. E essa tendência é a tendência da queda, da carne. Uma tendência extremamente contrária àquilo que nós estamos falando aqui, algo elevado, algo eternalizado. E por isso que Paulo trata da família como o contexto mais importante para a gente mostrar essa eternalização. Para que não haja isso. Mas não adianta, imagina, se um marido vai falar para a mulher, você precisa ser submissa, e eu sento no sofá, você vem aqui tirar meu sapato, alguma coisa assim. Tem cara que pensa isso, né? Ou coloca comida no meu prato, ou faz alguma coisa assim. Tem cara que acha que é isso, que a mulher, o ser submisso é uma cartilha que ele pode, é uma regra que ele pode
colocar na frente da mulher para exigir que ela faça isso. Não é nada disso. Isso aqui não é mandamento. Isso aqui é um pedido especial de Paulo para aqueles que são eternalizados. Quem é eternalizado não precisa de cartilha. Quem é eternalizado não é legalista, nem tampouco liberal. Quem é eternalizado é alguém que abraça isso aqui de uma forma totalmente natural, porque já se voltou à imagem do seu Criador e consegue contemplar aquela família original, homem e mulher sendo criados por Deus para reprodução, para terem uma família bela, e ali eles vão encontrar o seu propósito, eternalizados, cheios de espiritualidade e não de carnalidade. Interessante que para os pais, eu termino aqui o primeiro ponto, ele diz, não irriteis vossos filhos. Na verdade, a palavra tem mais a ver, é engraçado, né? Irritação é mais com as mulheres. Aqui é esticar os filhos, é colocar eles debaixo de algo pesado, talvez, né? Em termos de exigências de trabalho ou algum tipo de comportamento. E para que eles não fiquem, aqui traduz desanimados, mas a expressão tem mais a ver com o estado de espírito partido. É uma palavra também que só acontece aqui, mas parece que no grego clássico ela tem a ver com o espírito partido, quebrar, como se fosse quebrar aquela criança no meio, né? E é interessante isso porque para Deus e na Bíblia toda, os filhos são herança do Senhor, né? E como diz o Salmo lá, são flechas na mão do arqueiro. Então, na perspectiva bíblica, teológica de Paulo e de Jesus e de Deus, obviamente, os filhos, eles não são tampouco não estão ali para serem subjugados ou dominados de uma maneira perversa, mas eles são alvo desse investimento eterno de Deus também na sua vida. Eles são heranças do Senhor, são herança do Senhor. Então você não vai tratar o filho para que ele seja alguém que não vá ter sucesso. Você vai ter que tratar o filho para que ele aprenda, sendo obediente, mas que ele também possa ser alguém de sucesso dentro desse reino de Deus. Ter o ânimo para viver uma vida para o Senhor. Entendem isso? A casa toda, a família toda, ela é um lugar extremamente especial para Deus. É ali que a gente vai manifestar a nossa espiritualidade, a nossa eternalização, e os filhos vão ser a continuidade, né? O futuro desse processo eterno que Deus está fazendo. O segundo aspecto tem a ver com os escravos. E eu vou ler só esse versículo 22 que diz assim, ó, escravos, obedecei, os servos, né? A palavra é doulos, que a gente conhece bem no grego, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo. Na verdade, a palavra senhores da carne, né? No original. Não servindo só quando observados, como quem quer agradar os homens. A palavra, como quem observar, tem uma palavra única no grego, né? Trabalhando para os olhos. É como se alguém estivesse trabalhando, é como a gente fala no Brasil, para inglês ver, né? Que era para o patrão ver. Que coisa, né? Uma palavra no grego resume essa questão. O cara que faz só para mostrar para o patrão, né? Ou como quem quer agradar os homens. Aqui também tem uma palavra no grego só, agradadores de homens, né? Alguém que está fazendo para agradar os homens. Mas de coração íntegro, igual o que ele fala aqui. Coração íntegro, temendo ao Senhor. Coisa incrível isso, né? O servo, que obviamente não era livre, ele era escravo, né? E ele ele tinha então esse possível comportamento, né? De ser alguém que fazia só para se livrar da encheção de saco do seu senhor. Mas Paulo apela para que eles não se comportem assim. Mesmo seus senhores da carne, aqueles que os subjugavam, e é interessante isso no contexto de Romanos, de Colossenses, porque Paulo não queria que nenhum homem fosse subjugado, né? Mas no caso aqui a lei se impunha sobre eles, né? Era para eles realmente terem um comportamento exemplar. Um comportamento que não fosse dependente daquilo que estava sendo visto ou não visto. E mais uma vez Paulo fala como
servindo ao Senhor, como eles estivessem fazendo para o Senhor. Que coisa, né? O escravo ali, que está debaixo de um jugo, Paulo está pedindo para que eles façam como se tivessem realmente fazendo, né, diante do Senhor deles, com sinceridade no coração. Essa expressão é muito interessante. E que coisa, né? Por que isso, né? Se alguém me perguntasse se eu estivesse diante de um escravo, né, eu ia falar, cara, evita problema, né? Faz desse jeito. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que faz realmente com toda a sinceridade lá dentro. E você faz isso como se você estivesse fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. O que isso nos ensina? Eu acredito que nos ensina que aqueles que são seres eternalizados, eles não têm outra opção a não ser serem excelentes, a terem um critério da excelência. Isso nos ensina que as pessoas que realmente contemplam aquilo que é perfeito, não conseguem viver uma vida medíocre, uma vida qualquer, uma vida fingida. E mesmo numa condição extrema como a escravidão, uma condição ruim como a escravidão, o servo que não é livre, mas é livre em Jesus e conhece as coisas lá do alto, ele vai ter um comportamento perfeito, excelente. E numa condição como essa, ele não vai ter como fazer nenhuma outra coisa a não ser fazer o seu melhor, com toda a sinceridade do coração. Não é isso que a gente tem visto? A vida não é um palco para aquele que é eternalizado. Para aquele que realmente já foi elevado, a vida é a manifestação dessa eternalização, daquilo que ele é em Cristo, a imagem do seu Criador. Ele não faz isso para passar, né, despercebido, não ter problema com o seu Senhor. Ele não faz isso para agradar os homens. Isso aqui mexe comigo, porque eu vou te falar, quando a gente toca, quando a gente prega, quantas vezes a gente está realmente pensando, quem está ouvindo, como está ouvindo, se agrada, se não agrada. E, na verdade, nós precisamos, eternalmente falando, né? Ou eternalizadamente falando, a gente deve sempre, né, partir lá de cima para manifestar aqui embaixo. E não ter a inspiração terrena dos homens à nossa volta para fazermos aquilo que nós fazemos. Os homens são alvos, como a gente já viu e vai ver aqui no terceiro ponto, a gente deve buscar o melhor para aqueles que estão à nossa volta, mas eles não devem ser a nossa inspiração, né, pela vaidade, por uma demonstração talvez de algo que a gente possa fazer e tentar então parecer que nós somos melhores ou maiores que na verdade somos. Essa inspiração, essa motivação, ela é maligna, ela é terrena, ela é carnal. E ela é semelhante àqueles lá, os heréticos de Colossenses, né, de Colossos, que queriam viver uma espiritualidade superior, queriam ir para o monte lá, ou ir para não sei aonde, ter aquelas experiências místicas e dizer, olha, tive isso, conheço aquilo, já estudei aquilo outro, e você não sabe de nada, e queriam então subjugar, né, e arbitrar sobre outras pessoas. Da mesma forma, se a gente, num contexto da nossa vida, do trabalho, da família, da igreja, seja onde for, se a nossa inspiração é realmente tentar se elevar em relação ao outro, nós estamos fazendo tudo errado. A motivação de quem é eternalizado é do alto. O comportamento de quem é do alto é excelente, e não importa as circunstâncias. E é isso aquilo que o segundo ponto nos ensina. E aí ele termina dizendo assim, ó, no 23, e tudo quanto fizerdes, de novo, né? Só que lá no sermão da semana passada, seja por palavras, seja por ações, né? Aqui, tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor e não aos homens. Está vendo aí? Sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Pois quem faz injustiça receberá a paga da injustiça que fez. Não importa quem seja. Essa expressão aqui, não importa quem seja, é interessante porque é traduzido às vezes porque não há imparcialidade, ninguém sabe o que fazer com isso,
Mas eu acho que é muito fácil, né? No conceito latim, até da teologia, é o personarum, como é que fala? Acceptio, né? Acceptio. Quer dizer, não faz acepção de pessoas. A justiça de Deus é para todos. Mas não acredito que é bem isso que ele está dizendo, não. Na verdade, ele está retomando, está com a ideia ainda na cabeça daquele negócio, não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, né? O que Paulo está falando, ele está juntando tudo aqui. Os dois sermões passados, os últimos pontos, e falando aqui, ó, o seu comportamento, você tem que agir, né, como servo desse Senhor da alma lá, né? O Senhor Jesus Cristo, seu Senhor eterno. E tudo que você fizer, onde você colocar a mão e falar, você tem que fazer, né, representando em nome de Jesus, não fazendo acepção de pessoas, não diferenciando entre pessoas, aí. E realmente você vai receber aquilo que você fez, né? Porque obviamente são coisas eternas, representando um Deus que é eterno e que faz coisas eternas. Agora, se quem não fizer, né, essa injustiça aqui, ou quem faz essa injustiça, vai ter a paga, né, uma recompensa, na verdade, dessa injustiça que fez. E aí é que está a questão, que é uma ameaça, uma condenação. O que Jesus estava falando aqui? Gente, a questão é muito simples em Colossenses, nós já entendemos isso. Aqueles que são eternalizados, eles manifestam essa eternalização horizontalmente, contexto familiar, né? Pensando sempre no Senhor. Mulheres, filhos, pais, maridos, todo mundo tentando fazer da casa o melhor ambiente. Quem é eternalizado, mesmo nas condições mais contrárias, como ser um escravo, ele vai manifestar o critério da excelência, a motivação que vem do alto. E, por fim, né, aquele que é eternalizado, ele é uma manifestação da justiça que vem do alto, desse nivelamento, dessa restauração lá de cima. Algo extremamente produtivo, transformador, reconstrutor. E isso, presta atenção, não beneficia somente os que estão à sua volta. Não beneficia somente né, no nível horizontal quem está do lado de você. Beneficia você mesmo. Porque ali você encontra, de novo, o seu propósito, você encontra o seu valor, você tem a realização eterna, você se alimenta dos frutos que você mesmo plantou e colheu. E como é que nós precisamos disso? Como que às vezes a gente não percebe isso? Que a coisa mais trágica para alguém nessa terra é não ter frutos eternos para se alimentar deles. Já pensou nisso? Que a sua alma precisa, ela precisa encontrar no propósito essa manifestação concreta e ver que há frutos e que você pode olhar para trás e dizer, não, Deus tem feito coisas, a justiça dele tem sido manifestada na minha vida, esse poder de reconstrução, esse poder de restauração tem sido real e aquilo abastece o seu interior, abastece a sua alma e você de fato, não é? Se alimenta disso espiritualmente falando. Como Jesus, na conversa com a mulher samaritana, né, ele mandou os discípulos buscarem comida e foi beber água, mas quando os discípulos voltaram com comida, ele falou, eu não quero mais saber da comida, eu tô cheio. E ele disse, você comeu aonde, Jesus? Ele disse, não, eu tenho uma outra comida para comer que vocês não conhecem. Porque a alma dele estava saciada e ele tinha recebido a paga, a recompensa dessa justiça. Agora, e quem não faz isso? Quem não vive isso? Quem não é eternalizado e não manifesta a justiça de Deus, não trabalha como um servo desse Senhor eterno? O que ele recebe? A paga é ruim, né? É uma vida medíocre, de fome, de desnutrição, de falta de encontro de propósito, falta de realização. E a injustiça, na verdade, esse adqui aqui, que é a falta de justiça, não é necessariamente algo ímpio, claro que é ímpio, mas não é necessariamente algo que o cara faz de nefasto. A própria ausência de justiça. É a própria ausência da manifestação
dessa obra reconstrutora de Deus. Vocês estão entendendo isso? Não é uma cartilha para dizer, não, o cara é um ímpio, vai para o inferno. Não é isso. É para dizer que aqueles que não fazem, não manifestam a justiça de Deus, não estão em Cristo e não produzem algo dentro dos seus propósitos, eles estão sofrendo. Eles estão, na verdade, minguando. Eles estão carentes daquilo que é essencial para a alma deles. Vocês conseguem entender isso? O que nós temos em Cristo é muito mais do que uma história de salvação, uma história de uma religião que nos leva para Deus. Nós temos a oportunidade de vivermos numa altura fenomenal, que a nossa alma vai estar abastecida, completa e realizada. Eu espero que a gente entenda nessa última parte de Colossenses 3, como que a elevação da alma é algo que Paulo percebia ser fundamental para a vida do crente. Não é doutrina, não é ventinho de doutrina, não é o reteté, não é o cara que diz que sabe isso ou aquilo, que sabe mais aquilo outro, mas é realmente uma comunhão com Cristo que nos vai permitir fazer e manifestar as coisas que são da eternidade. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse capítulo 3, terminamos aqui esse capítulo hoje, Pai. Te agradecemos mais uma vez pelas palavras de Paulo, Pai, pela inspiração que ele teve das coisas espirituais e como ele pôde ali naquela prisão em Roma contemplar e conhecer-te mais e conhecer mais as coisas do teu reino. Obrigado, Pai, por essa carta, obrigado por esse conhecimento, mas ajuda-nos agora, Pai, a vivermos realmente nessa profundidade, nessa elevação, nessa inspiração, nessa motivação excelente, Pai, não importa as circunstâncias. E que nós possamos realmente manifestar a Tua justiça, reconstruir este mundo, Pai, e sermos abastecidos por isso, encontrarmos o nosso propósito eterno ao fazermos as coisas que são eternas. Obrigado porque em Jesus foi manifesta a Tua justiça, não segundo a lei, não segundo a imposição de regras, mas segundo a graça, Pai. Segundo a obediência, a fidelidade de Cristo que foi até a cruz e nos inspira, nos transforma, nos realmente revigora e nos faz voltar para aquilo que realmente era o teu propósito, Pai. Eu oro para que se alguém aqui nesta noite ou futuramente ouvir esse vídeo, Pai, não teve encontro com Jesus, não conseguiu ver o valor da cruz, que nesta hora, Pai, essa pessoa olhe para Jesus e entenda o valor do seu sangue, o valor o valor desse sangue derramado para restauração, para absolvição da culpa, para restauração do valor, Pai, e que essa pessoa em Jesus encontre o Salvador, encontre o Senhor da sua vida, encontre o propósito, Pai, para viver e seja eternalizado para a sua vida e para aqueles que estão à sua volta, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.